Essa daqui é a bandeira da Iugoslávia. Esse país não existe mais. Mesmo assim, eles deixaram um grande legado na história das Copas. Eu sou Daniel Oliveira, seja muito bem-vindo. Conforme a enquete feita lá no Instagram, na nossa página @replay_ das Copas, a seleção vencedora foi a Iugoslávia, que disputou a Copa de 1990 lá na Itália. Então, se você ainda não segue, dá um confere lá. Então vamos direto ao que interessa. A ex-república da Iugoslávia foi dissolvida ali entre os anos 90 e 2000, e dali se formou vários outros países, como a Croácia, a Eslovênia, a Bósnia e Herzegovina, a Sérvia, Montenegro, Kosovo. Mas antes disso, como um só país, eles eram fortes no futebol. Os iugoslavos eram conhecidos como os brasileiros da Europa, porque em comparação ao futebol jogado naquele continente, eles eram, digamos, mais parecidos com nós aqui. Eles tinham aquela ginga e tinham jogadores habilidosos, como alguns deles que eu vou falar nesse vídeo. Eles conseguiram a classificação para essa Copa de 90, disputando as eliminatórias, indo junto com a Escócia e deixando a França, que era uma forte seleção, de fora. Ao longo da história das Copas, a Iugoslávia bateu de frente com algumas seleções fortes, chegando a vencer inclusive o Brasil e até a Alemanha. Mas a estreia foi justamente contra essa seleção. E os alemães, em Milão, venceram por 4-1 e a estreia da Iugoslávia não foi muito boa. E na verdade os alemães são adversários que a Iugoslávia mais enfrentou na história das Copas. No total foram 6 jogos, incluindo em 1998, que foi a última participação da Iugoslávia nesse torneio. Foram 4 derrotas, uma vitória dos iugoslavos, como eu falei antes, e esse empate. O gol da Iugoslávia foi marcado pelo Josic, e ele também marcou na segunda partida, que a Iugoslávia dessa vez venceu a Colômbia em Bolonha por 1-0. A Colômbia tinha grandes jogadores naquela época. Essa não foi a primeira vez que essas duas seleções se enfrentaram. Em 1962, a Iugoslávia aplicou 5-0. Antes de te contar como que foi a última partida da Iugoslávia na fase de grupos, vou te pedir para você deixar aquele like, não se esquece, vai ajudar muito. E também vou te dar uma ideia legal, que tal se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e acompanhar os outros vídeos. A terceira e última partida dessa fase, da fase de grupos, a Iugoslávia iria enfrentar os Emirados Árabes Unidos, seleção lá do Oriente Médio que era comandada pelo técnico Carlos Alberto Parreira. Eles não tiveram muita dificuldade e venceram por 4-1 com 3 gols ainda no primeiro tempo e se classificaram assim para as oitavas de final. Nessa fase iriam enfrentar a Espanha e um jogador brilhou nessa partida, que terminou 2-0 para os iugoslavos, e o nome desse camarada foi o Stojkovic. Ele fez os 2 gols e esse camisa 10 foi o melhor jogador da Iugoslávia naquele período. Ele brilhou muito no Estrela Vermelha, que era e ainda é uma das potências daquele país, hoje no caso a Sérvia, né? E também pelo Olympique de Marseille da França, onde ele conquistou a Liga dos Campeões da Europa. Além dessa Copa de 90, ele também disputou em 98. Disputou também algumas Eurocopas, Olimpíadas também. E atualmente esse camarada é técnico da seleção da Sérvia, na qual o Brasil vai enfrentar no final do ano lá no Catar. Então vamos ver se o talento que ele tinha como jogador, que realmente era um ótimo jogador, se ele também tem na beira do gramado comandando essa seleção. Então os iugoslavos foram para as quartas de final com uma seleção, repito, muito boa. Dali iriam enfrentar uma seleção que chegou ali se arrastando, mas que era a potência naquela época, que era a Argentina. E esse jogo em Florença, o placar de 0-0 não explica o que foi aquela partida. Foi uma das melhores daquela Copa e teve chances reais de gol para os dois lados, eu acho até que mais para a Iugoslávia, que teve um jogador expulso. Então essa partidaça foi decidida nos pênaltis. E olha, os 2 melhores jogadores de cada seleção, os camisa 10, o Stojkovic e o Diego Armando Maradona, perderam suas cobranças. E no final quem saiu feliz foi os argentinos do goleiro Goicoechea. Parava por ali uma das melhores campanhas da seleção da Iugoslávia, que já chegou até mais longe. Então antes de encerrar esse vídeo, vou mais uma vez te dar a ideia de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, e vou te dar uma outra ideia inédita hoje. É você, além de assistir, também compartilhar os nossos vídeos, e assim a gente tem um crescimento maior no nosso canal. Valeu e até a próxima!